Em São José de Ubá, no noroeste fluminense, existem histórias que não aparecem nos livros. São os famosos causos de interior, contados pelos moradores mais antigos nas cozinhas, nas varandas e nas rodas de conversa, depois que o sol desaparece. Histórias de comadres, encontros estranhos, sombras nas estradas de terra e visagens que, segundo quem jura ter visto, aparecem quando ninguém mais está por perto. A própria história de São José de Ubá combina perfeitamente com esse imaginário. A região foi marcada por antigos caminhos utilizados por tropeiros, especialmente aqueles que vinham de Minas Gerais. O nome da localidade também está ligado aos chamados Ranchos dos Ubás, pontos de parada desses viajantes. Muito antes do asfalto e dos automóveis, eram os caminhos de terra que conectavam as propriedades e comunidades rurais. Com o passar do tempo, a região se transformou. O café teve grande importância econômica e antigas propriedades rurais surgiram pelo território. Depois, muitas áreas passaram a ser ocupadas por pastagens e pela pecuária. Mesmo com todas essas mudanças, algumas estradas antigas permaneceram entre morros, cercas, árvores e propriedades rurais. E é justamente nesses lugares silenciosos que os causos mais assustadores costumam nascer. Um dos relatos que poderia facilmente fazer parte desse imaginário fala de uma misteriosa figura que aparecia durante a madrugada. Ninguém sabia explicar quem era. Alguns diziam que parecia uma mulher vestida de branco. Outros juravam que enxergavam apenas uma sombra parada no meio da estrada. Mas havia uma coisa em comum nos relatos. A aparição sempre surgia quando a estrada estava completamente deserta. Certa noite, um homem voltava para casa depois de visitar um conhecido. Ele conhecia aquele caminho desde criança e não tinha qualquer motivo para sentir medo. A estrada estava escura, cercada por pastagens e vegetação. O único som era o barulho do veículo avançando lentamente pela terra. Até que, ao longe, ele percebeu alguma coisa parada bem no meio do caminho. Era uma pessoa. O homem reduziu a velocidade e tentou enxergar melhor. A figura parecia estar vestida de branco e permanecia completamente imóvel, de costas para ele. Pensando que talvez alguém precisasse de ajuda, ele buzinou. A figura não se mexeu. Buzinou novamente. Nada. Foi então que decidiu aproximar o veículo lentamente para descobrir quem estava ali. Quando chegou mais perto, a figura começou a caminhar, devagar, sempre de costas, como se soubesse que estava sendo observada. O homem acompanhou a caminhada com os olhos e acelerou um pouco. Porém, por mais que avançasse, a distância entre ele e aquela pessoa parecia nunca diminuir, até que chegaram a uma curva cercada pela vegetação. No instante em que o veículo passou pela curva, a figura simplesmente desapareceu. Não havia casa próxima, não havia entrada para outra estrada. Não havia lugar onde uma pessoa pudesse ter se escondido tão rapidamente. O homem parou o veículo e olhou para todos os lados. A estrada estava completamente vazia. Apenas o vento balançava as árvores. Assustado, ele voltou para casa e contou o que havia acontecido. Como acontece com todo bom caso de interior, a história rapidamente ganhou novos detalhes. Uma comadre dizia que já tinha ouvido falar de uma mulher semelhante. Outro morador afirmava que pessoas mais antigas também comentavam sobre aparições naquela região. E assim, uma experiência particular começou a se transformar em uma história compartilhada por várias pessoas. São José de Ubá possui diversas localidades rurais. Entre elas, Barro Branco, Brejo Cambiocó, Cruz da Moça, Prosperidade, Santa Maria e Serrinha. Esses lugares espalhados pelo território municipal ajudam a formar uma paisagem onde estradas estreitas, propriedades rurais, morros e áreas de vegetação fazem parte do cotidiano. E, quando chega a madrugada, esses mesmos lugares podem assumir uma aparência completamente diferente. Um exemplo é a Fazenda Prosperidade, propriedade fundada em 1900 e que preserva elementos de sua história rural. A região possui antigas trilhas e caminhos associados ao transporte do café. Imagine atravessar um caminho desses durante a madrugada, sem iluminação, ouvindo apenas o vento e os sons da mata. É fácil entender por que lugares assim se tornam um cenário perfeito para histórias de assombração.
Mas talvez o mais interessante dos causos não seja descobrir se a aparição realmente existiu. Afinal, muitas histórias podem ter começado com algo completamente comum. Uma pessoa caminhando à noite pode ter sido confundida com uma assombração. Uma árvore iluminada pelos faróis pode ter parecido uma figura humana. Um animal escondido no mato pode ter produzido sons capazes de assustar até mesmo alguém acostumado com a vida rural. O problema é que, durante a madrugada, nossa imaginação trabalha de maneira diferente. Um simples galho quebrando pode parecer um passo. O vento passando pelas folhas pode parecer um sussurro. E uma sombra distante pode assumir a forma de alguém observando de longe. Nas estradas rurais, onde o silêncio é muito maior, qualquer pequeno ruído parece ficar ainda mais assustador. E os antigos moradores conheciam muito bem esse sentimento. Por isso, os causos eram contados como advertências. Não era apenas uma história para assustar crianças. Muitas vezes, serviam para ensinar que ninguém deveria andar sozinho durante a madrugada, entrar em determinados lugares ou ignorar os avisos dos mais velhos. Assim, o medo também fazia parte da educação transmitida entre gerações. Existe ainda uma versão desse tipo de causo em que um morador caminhava por uma estrada durante a noite e começou a ouvir passos atrás dele. Ele continuou andando sem olhar para trás. Os passos continuaram acompanhando seu ritmo. Quando chegou perto de uma porteira, o barulho parou. O homem abriu a porteira, atravessou e seguiu em frente. Alguns metros depois, ouviu uma voz baixa chamando seu nome. Ele parou. Por alguns segundos, ficou completamente imóvel. Então criou coragem e olhou para trás. Não havia ninguém. A estrada estava vazia, iluminada apenas pela fraca luz da lua. O homem voltou para casa e, segundo a história, nunca mais atravessou aquele caminho sozinho depois da meia-noite. Talvez a figura nunca tenha existido. Talvez os passos fossem de algum animal. Talvez a voz tenha sido apenas o vento passando entre as árvores. Ou talvez, como dizem os mais antigos, existam lugares onde certas histórias permanecem vivas, mesmo depois que todos esquecem como começaram. É justamente essa a força dos causos de interior. Eles passam de pessoa para pessoa e nunca permanecem exatamente iguais. Cada contador acrescenta um detalhe, muda um personagem ou coloca a história em uma estrada diferente, mas a sensação permanece a mesma. A de que, depois que a noite cai, existe algo escondido, além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar. E talvez seja por isso que histórias como essa continuam sendo contadas em cidades pequenas, como São José de Ubá. Porque o interior não guarda apenas fazendas antigas, estradas e memórias. Guarda também histórias que atravessaram gerações. Algumas provocam risadas, outras despertam nostalgia. E algumas fazem até os mais corajosos pensarem duas vezes antes de pegar uma estrada de terra depois da meia-noite. Agora queremos saber de você. Já ouviu algum caso de assombração em São José de Ubá? Em outra cidade do interior do Rio de Janeiro? Ou na sua própria região? Conte nos comentários, porque a sua história pode virar o próximo vídeo do canal. E se você gostou desse caso, deixe o like, inscreva-se no modo História 4000 e ative as notificações. Porque aqui, cada cidade tem uma história, e algumas ficam muito mais assustadoras quando a noite chega.